Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre esse tema, vencendo a semi-aridez do sertão nordestino. Lembrando que a região do sertão nordestino é a área mais vulnerável do território brasileiro ao processo de desertificação. Inclusive, de acordo com estudos realizados, algo em torno de 230 mil quilômetros quadrados estão já em pleno processo de desertificação e já existem núcleos de desertificação consolidados no Piauí, no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba e por aí vai. Então a ideia, primeiro, é falar sobre as causas do processo de desertificação em curso no sertão nordestino e, a seguir, mostrar a vocês algumas das ações que estão mitigando esse processo de desertificação e ações até que possam reverter o processo de desertificação, que consequentemente evita o êxodo rural e transforma áreas degradadas em áreas produtivas e recuperam, de certa forma, o meio ambiente. Então é dentro desse contexto que eu estarei trabalhando essa aula. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer em respondê-la. Então, nada melhor do que essa imagem do semiárido, onde nós podemos perceber uma vegetação escassa. Aqui à frente temos cactáceas e você percebe ao fundo alguns pequenos arbustos. Então, como ainda há algo verde, né, você pode perceber pela tonalidade que os arbustos estão cobertos com folhas. Não sei se essa imagem foi obtida no início da estação chuvosa ou no final da estação chuvosa. Agora eu chamo a atenção de vocês para que observem a terra e percebam que parte do solo está desnudo, ou seja, sem cobertura vegetal. Então isso é um indicador claro de que essa área, caso não se desenvolva nenhuma medida paliativa para reverter o processo de desertificação, poderá se transformar num deserto num futuro bem próximo. Aqui nós temos na segunda imagem, a desertificação atinge 13% do sertão nordestino. Então, aí quando se fala desertificação, é o processo em curso que já se encontra bastante avançado, aquilo que eu disse ainda há pouco. Existem áreas do interior do Nordeste onde os núcleos de desertificação já estão mais do que consolidados. Inclusive, existe uma aula específica no canal Geogênio que vocês podem encontrar na playlist da Geografia do Brasil, onde eu falo sobre o processo de desertificação em nosso país. Então, aqui você percebe o solo rachado, que é uma característica típica do solo quando ele fica exposto não só diretamente aos raios solares, mas também fica ausente de umidade durante um período bastante prolongado. Então, durante a estação seca, é comum que o solo desnudo de vegetação e mesmo aquele coberto com uma vegetação rasteira apresente essa característica, ou seja, de solo rachado. Então aqui você pode perceber que essa área também está passando por um processo de desertificação que resulta, consequentemente, não só do desmatamento, como também
do processo de degradação do solo. Ao fundo você tem espécies da caatinga, que é uma vegetação arbustiva encontrada no semiárido brasileiro. Aqui você tem o avanço da desertificação no sertão nordestino. Então, através desse mapa do Brasil ou de parte do território brasileiro, você percebe pela tonalidade vermelha, onde o processo de desertificação é muito forte. Repare, em vários pontos da região nordeste do Brasil, né? Pegando Piauí, pegando Ceará, pegando Rio Grande do Norte, pegando Pernambuco, pegando Bahia, pegando Paraíba. No amarelinho o processo forte e no cinza o processo moderado. O cinza que eu me refiro é esse cinza mais escuro. E eu chamo a atenção, né, que esse processo aqui é o Vale do Rio São Francisco, essa faixa mais clarinha aqui é o reservatório de Sobradinho, que é o maior lago artificial de usina hidrelétrica existente no mundo. Se o reservatório de Sobradinho estiver totalmente cheio, ele consegue acumular um volume de água superior ao volume de água de 10 baías da Guanabara. Então, é um reservatório artificial muito grande. Agora, me chama a atenção que os núcleos de desertificação moderados que se encontram no Vale do São Francisco são bastante expressivos. E aqui nós temos esse mapa do Nordeste que mostra a vocês as regiões semiáridas. Eu chamo a atenção para um fato, né? Antigamente, quando você dava aula sobre o semiárido no Brasil, dizia-se que o único estado brasileiro a não ser atingido pelo clima tropical semiárido era o estado do Maranhão. E agora já se observa que no Maranhão existem áreas semiáridas, visto que o processo de desmatamento, o processo de degradação do solo, as mudanças climáticas em curso estão ampliando gradativamente o semiárido brasileiro, razão pela qual é preciso que os governos municipais, estaduais e o governo federal desenvolvam ações conjuntas não só para combater o processo de desertificação, assim como reverter áreas onde esse processo está avançando, de forma a manter o homem no campo, de forma a garantir que nesses espaços recuperados se possa ter atividades sustentáveis de agricultura e pecuária que geram renda, geram emprego, geram arrecadação de impostos, geram desenvolvimento. Então, eu chamo a atenção de vocês para essas áreas aqui, esses 4 pontos sinalizados aqui, Cabrobó, Canudos, Uauá na Bahia, Canudos na Bahia, por exemplo, Cabobró em Pernambuco, São Raimundo Nonato, lá no Piauí, essas 4 áreas aqui destacadas em preto, têm núcleos de desertificação bastante avançados. Aqui nós temos, as transformações da caatinga. Então, para que vocês tenham ideia, esse mapa eu acho bastante interessante. Vegetação arbustiva predomina na área que deve ter sido ocupada por florestas. Então, existe uma teoria que determinadas áreas que hoje são ocupadas pela caatinga, no passado eram ocupadas por florestas e com certeza eram, tá entendendo? Isso eu não tenho menor dúvida, só não tem registros históricos desse processo, desde que o colonizador português, ele começou a ocupar o sertão nordestino, e lembrando que a primeira atividade econômica desenvolvida pelo colonizador português no sertão nordestino foi a pecuária extensiva. Então a própria pecuária por si só foi responsável pela destruição de uma parte considerável da caatinga para a transformação dessas áreas em pasto. Agora, a partir do momento que você vai desmatar não só a região do sertão nordestino, interior do Nordeste, como também você vai desmatar áreas do Agreste, que é uma sub-região
que se localiza entre a zona da mata nordestina e o sertão, e você destrói a Mata Atlântica, que ocupava boa parte da zona da mata nordestina, você estará interferindo no processo de evapotranspiração, que vai reduzir a umidade do ar, que vai também, através do desmatamento, contribuir para a elevação da temperatura, e temperaturas mais altas, umidade do ar mais baixa, consequentemente você terá um impacto não só no quantitativo, assim como na distribuição das chuvas. E isso, consequentemente, desencadeou não só a ampliação do semiárido, como também contribuiu de forma significativa para a formação de núcleos de desertificação no sertão nordestino. Então, de florestas ou arbustos para áreas sem vegetação, 13.284 km², uma área bastante grande, né? De floresta ou arbustos para agricultura, repare, 300.822 km². Então, áreas florestais ou foram transformadas, áreas florestais e arbustivas, né? Ou foram transformadas em áreas para o cultivo agrícola, e a primeira grande lavoura comercial introduzida pelos portugueses lá no sertão foi o cultivo do algodão. O Nordeste foi, durante um bom tempo, a principal região brasileira produtora de algodão. Aqui você tem de florestas para arbustos, 452.128 km². E isso, consequentemente, é a transformação do clima, que vai ficando mais seco e, consequentemente, a região vai perdendo as condições naturais ideais para sustentar uma formação florestal. Arbustos sem mudanças, 63.639 km². Florestas sem mudanças, 31.793 km². Lembrando que lá no sertão nordestino nós temos aquilo que eles chamam de ilhas úmidas, que são áreas que normalmente registram um índice pluviométrico mais alto e que tem uma vegetação com manchas de florestas. Nós temos áreas com manchas de cerrado e, sendo assim, também nós temos áreas que eram cobertas por matas ciliares ou matas galerias e, consequentemente, não pensem vocês que todo o sertão nordestino ele era coberto no passado pela caatinga, porque não era. Então, na medida em que os portugueses eles vão promover alterações na configuração original da paisagem vegetal do sertão, do agreste, da zona da mata e também lá do meio norte, que pega o Maranhão e Piauí, parte do meio norte, inclusive lá no Maranhão, coberto pela floresta amazônica. Então, a partir do momento que o desmatamento avança nessas áreas, o clima vai se tornando mais quente, mais seco e, consequentemente, tal processo acabou desencadeando, juntamente com o manejo inadequado dos solos para as atividades agrárias, no processo de desertificação ou no processo de formação dos núcleos de desertificação que estão em curso no sertão nordestino. E aqui nós temos o mapa mostrando o que está aqui na legenda. Salinização do solo no sertão nordestino. Essa tonalidade mais clara aqui é a crosta salina. E a salinização do solo, ela pode ser provocada, por exemplo, pela evaporação de uma lagoa salgada, de um lago salgado, né? Ou pela irrigação mal feita. Então, quando você utiliza irrigação sem que desenvolva um mecanismo eficaz de drenagem do solo, consequentemente, você cria as condições ideais para a formação de uma crosta salina sobre a superfície do solo. Então, essa tonalidade mais clara aqui representa essa crosta salina que vai inutilizar o solo para as atividades produtivas. Você pode me perguntar, professor, é possível reverter um solo salinizado num solo produtivo? Claro que sim. O homem desenvolveu técnicas que permitem reverter o processo de salinização do solo, só que essas técnicas demandam recursos, demandam tempo,
mas essa área pode ser recuperada, apesar do custo, e ser transformada novamente numa área produtiva. Aqui nós temos a degradação do solo no sertão nordestino. Essa imagem é lá do Piauí, sudeste do Piauí, onde você percebe com muita clareza aqui o solo degradado, praticamente já sem cobertura vegetal nenhuma, e consequentemente, quando chega o período chuvoso, que é exatamente nessa época do ano, eles chamam de quadra chuvosa, que vai de janeiro até abril, você tem a aceleração de dois processos: a lixiviação do solo, que é a remoção das camadas superficiais do solo, sobretudo as partículas mais leves do solo, como silt, argila, também grãos de areia, e, consequentemente, você também tem a erosão com o processo de formação de ravinas, de vossorocas, que também contribuem para a degradação do solo e a inutilização do solo para práticas agrícolas. É possível reverter esse processo de degradação do solo? Sim, é possível, mas aquilo que eu digo, existe um custo, as técnicas estão disponíveis, mas existe um custo e também depende muito da vontade dos proprietários rurais, da vontade do poder público, das esferas municipais, estaduais e federal, e também, consequentemente, do desejo de reverter o processo de desertificação, de degradação do solo, transformando essas áreas novamente em áreas produtivas, geradoras de emprego e renda para o desenvolvimento da região. Aqui nós temos a irrigação no Vale do São Francisco. O Vale do Rio São Francisco é hoje uma das principais regiões produtoras de frutas do Brasil. Ali estima-se que atualmente sejam produzidas aproximadamente 70 tipos de frutas diferentes, que não só abastecem o mercado interno, assim como também são exportadas para diversos países do mundo. Essa imagem aérea de uma propriedade rural, mostrando aqui a irrigação. Não dá para saber quais são os tipos de frutas, mas provavelmente aqui você tem manga, provavelmente aqui você pode ter o abacaxi, pode ter a uva, pode ter o abacate, a banana, o melão, a melancia, o abacaxi. Hoje, na região do Vale do São Francisco, através da agricultura transgênica ou da manipulação genética, já há até cultivo de maçã, que é uma fruta tipicamente produzida em região temperada. Aqui nós temos as barragens subterrâneas, que são bastante interessantes, né? E a construção de barragens subterrâneas vem avançando muito lá no Nordeste, algumas financiadas por organizações não governamentais, outras financiadas por municípios, por prefeituras. Há também financiamento federal, financiamento estadual e etc. Professor, o que seria uma barragem subterrânea? Você tem o leito de um rio temporário ou intermitente. Então, naquele período da seca, em que aquele rio, aquele riacho está sem fluxo de água, você abre uma vala de margem a margem. Então, você faz uma vala em forma de U. Um U aberto, né? Vamos dizer assim, um C. Uma vala em forma de C. Tá? Você tem que escavar até a rocha impermeável. Tá? Até a rocha impermeável. Após aqui você tem a vala, que foi escavada. Aí você entra com uma lona, de preferência de polietileno de alta resistência, e coloca nessa parede, na direção da jussante, que é onde o rio vai desaguar. Jussante é o local onde o rio deságua, é o baixo curso de um rio. Então você coloca a lona aqui, e depois você também tem que colocar a lona aqui no fundo, cobrindo a rocha impermeável, né? Aqui fala em plástico, mas eu falo lona de polietileno de alta resistência, que é o mesmo tipo de lona que é empregada nos aterros sanitários, que são muito resistentes e dificilmente se rompem. Essas lonas têm uma vida útil bastante interessante. Após feito isso, você cobre
a vala com terra. Então, como essa lona é impermeável e você tem um fluxo de água subterrânea no lençol freático, não pense vocês que no rio a água percorre somente na superfície, a água se movimenta também no interior do solo, claro que numa velocidade muito menor, mas ela se movimenta aqui por baixo também. Então, quando vem o período da chuva, consequentemente, essa barragem subterrânea ela vai deter o avanço da água que está se deslocando no lençol freático, que se encontra abaixo do leito do rio. Então aqui você forma um reservatório de água subterrânea, que nós podemos chamá-lo de lençol freático. Então você consegue manter essa água no lençol freático, essa água não se perde, e com isso, né, você tem, logicamente, o fluxo do rio no período da chuva, a água do rio vai passar aqui pelo camalhão de terra, né, que vai ter pontos de passagem para não destruir a estrutura, e essa água vai correr em direção à junçante. Montante é o curso superior de um rio. Tá? O rio sempre nasce numa montante e deságua numa junçante. Lembrando, junçante, baixo curso de um rio, montante, alto curso de um rio. Então você constrói um poço artesiano e você tem água aqui o ano todo. E essa água do poço artesiano pode segurar uma estação seca, dependendo do quantitativo de água ali acumulado, 2, 3, 4, 5 anos, com pouca chuva, permitindo que o produtor rural faça aqui uma lavoura. Você pode plantar frutas, hortaliças, legumes e por aí vai. E também você tem água não só para abastecer as necessidades das pessoas que vivem na propriedade, assim como também água para fornecer aos animais. Então as barragens subterrâneas constituem também uma alternativa que vem sendo desenvolvida lá no interior do Nordeste, que permite às pessoas enfrentarem essa questão da semiaridez, essa questão do processo de desertificação que está em curso na região nordeste do Brasil, principalmente no sertão. Aqui nós temos a construção de barreiros, né? O barreiro ele tem nome diferente, lá em Minas Gerais eles chamam de barraginha, né? Mas é você escavar um buraco, claro que numa área plana, né? Para acumular água da chuva. E dependendo aqui do tamanho do barreiro, você tem água para abastecer a propriedade, para abastecer as pessoas que vivem na propriedade, para dar de beber aos animais que porventura você crie na propriedade e até mesmo água para irrigar lavouras. Então, dependendo do tamanho do barreiro, você consegue acumular centenas de milhares de litros de água ou alguns milhões de litros de água, que mesmo através da perda por evaporação, será suficiente para atender a demanda da propriedade durante o período de seca e, consequentemente, dando condições para que as pessoas que ali vivam consigam manter as atividades produtivas em curso. O ideal é que aqui no entorno do barreiro, nesse caso, a propriedade não fez isso. Eu não sei por que lá no Nordeste, ao contrário de Minas Gerais, nas barraginhas, que não deixa de ser um barreiro, né? Eles não fazem isso aqui, colocam árvores frutíferas no entorno do barreiro, não só para garantir renda, garantir alimentos, assim como também conter essas encostas do barreiro, evitando com isso o seu assoreamento, que vai exigir do proprietário rural, no período de seca, a escavação do barreiro todo ano ou quase todo ano para manter a capacidade de armazenamento de água no barreiro. Muitas propriedades rurais do Nordeste hoje têm barreiro. Alguns são pequenos, outros são médios, outros são grandes. Aqui nós temos os açudes. Açude, diferentemente de uma usina hidrelétrica, o açude é um reservatório de água. A maioria tem única finalidade o armazenamento de água no período da chuva para o abastecimento de cidades e propriedades rurais. Claro que dependendo do tamanho do açude. Esse açude aqui não dá para saber o porte dele,
mas é um açude que tem um grande volume de água e, consequentemente, deve abastecer algumas cidades da região, assim como algumas fazendas que utilizam a irrigação. Agora, fazendeiros também constroem, né, açudes de pequeno porte nas suas propriedades para armazenar água. Agora, o problema é que quando há um período de chuva mais intenso, muitos desses açudes acabam arrombando. Arrombar é o termo que o nordestino utiliza quando o açude estoura. Então aquela água toda acaba se perdendo e forma uma torrente, uma enxurrada, que pode inclusive causar prejuízos a outras propriedades rurais, sobretudo aquelas que possuem moradias próximas ao leito de um rio. Então os açudes, eles têm por objetivo, os médios, grandes açudes, por exemplo, abastecer cidades, fornecer água para irrigação, e os açudes pequenos têm por objetivo abastecer pequenos núcleos, pequenas cidades, e também fornecer água para as propriedades rurais, permitindo assim que os produtores rurais, mesmo no período de seca, continuem produzindo na terra. Lá no Nordeste existem milhares de açudes no sertão nordestino. O maior de todos é o Castanhão, localizado no rio Jaguaribe, no Ceará, que é o maior açude da América Latina. Se ele estiver totalmente cheio, é como se tivesse dentro dele 3 baías da Guanabara. Castanhão ajuda a abastecer a cidade de Fortaleza. Aqui nós temos o projeto de integração do Rio São Francisco, um projeto iniciado no final da década de 2000, que desviou um pequeno percentual das águas do Rio São Francisco para atender centenas de municípios localizados no interior de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e também do Ceará. Aqui no Ceará, as águas do projeto do Rio São Francisco, projeto de integração do Rio São Francisco, são interligadas ao CAC, Cinturão das Águas do Ceará, essa obra construída pelo governo do Ceará. Então, o projeto de integração é um projeto federal que já foi concluído na sua essência principal e agora estão construindo os canais secundários para garantir a segurança hídrica a mais de 12 milhões de pessoas, não só aquelas que vivem no semiárido, mas também pessoas que vivem no agreste e pessoas que vivem no litoral, não só na zona da mata, como também no litoral norte da região Nordeste, sobretudo litoral norte do Rio Grande do Norte e Ceará. É um projeto de grande magnitude, é o maior projeto do gênero até então desenvolvido na América Latina, e o projeto de integração das águas do Rio São Francisco ainda prevê a incorporação de cerca de 100 mil hectares de lavouras irrigadas, que vão gerar renda, emprego, arrecadação de impostos e desenvolvimento para o Nordeste. Aqui nós temos as cisternas do sertão. É uma medida bastante interessante, né? Você tem a água da chuva, você tem o período da chuva no sertão, que começa em algumas áreas em dezembro e vai até abril, em algumas áreas até maio. Então, poxa, essa água que se perde, você armazena. O próprio governo financiou a construção de milhões de cisternas no interior do Nordeste. Então você faz a captação através de calha, da água, da chuva que cai aqui no telhado, e através desse tubo de PVC, leva essa água para dentro da cisterna. Essa cisterna vai atender às necessidades plenas dos moradores dessa propriedade no período da seca? Não, mas ela poderá atender durante alguns meses essas necessidades. Então, reduz a dependência dessas pessoas de um carro-pipa ou de, às vezes, ter que ir muito longe buscar água no lombo de burro, jumento, o que seja, para atender às necessidades básicas da propriedade. Então, as cisternas constituem até uma alternativa palpável nas cidades, até mesmo porque a conta da água hoje está pelo olho do cão, muito cara. Então, quem mora em casas, por exemplo, tem telhados, podem fazer essa captação de água de chuva e não tem problema nenhum, tá? Você usa essa água para tomar banho, você usa essa água para lavar louça, você usa essa água
para dar descarga no vaso sanitário. Não recomendo usar essa água para beber, exceto quando você ferva essa água, no mínimo aí durante 5 minutos, coloque lá uma dosagem correta de hipoclorito, né? Passe essa água por uma filtragem para que você fique livre de contrair qualquer tipo de vetor transmissor de doenças. Mas a água da chuva também pode ser bebida desde que você adote os procedimentos corretos de filtragem e tratamento dessa água. Aqui nós temos a irrigação por cotejamento, aqui você tem o tubo, né? Nesses tubos de PVC você tem microfuros e a água vai pingando exatamente onde está a plantinha. Com isso você racionaliza muito a utilização da água para irrigação e consegue manter o semiárido produtivo mesmo durante a estação seca, né? Aqui você tem um sistema agroflorestal em pleno sertão de Pernambuco. Você pode desenvolver agrofloresta no sertão nordestino. Eu não vou dizer que a agrofloresta ela pode ser implantada em toda a área do sertão, mas dependendo da área, você pode manter um sistema agroflorestal que é muito importante não só para a recuperação da vegetação nativa, como também produzir alimentos saudáveis e gerar renda durante todo o ano para o proprietário da terra. Esse exemplo aqui é de uma propriedade rural localizada no interior de Pernambuco, em pleno sertão, onde o modelo agroflorestal foi implantado. Agora, nos assentamentos do MST, lá do Nordeste, não só do Nordeste, né, mas do Brasil afora, vem se adotando esse modelo agroflorestal, vem se adotando a chamada agricultura orgânica, que são formas sustentáveis de produção de alimentos e conciliação das necessidades humanas com a questão da preservação ambiental. Então são atitudes corretas, né, de geração de renda, e sistemas agroflorestais, eles são desenvolvidos principalmente em pequenas propriedades. E esse produtor rural está muito satisfeito. Eu vi a matéria na televisão sobre ele, né? E ele tem conseguido manter sua família através do sistema agroflorestal numa área que foi recuperada. Essa área que estava degradada, tá? Que fique bem claro, ele conseguiu reverter o processo de degradação do solo, até mesmo porque o sistema agroflorestal produz a massa orgânica que funciona como adubo natural que recupera a capacidade produtiva do solo. Existem aulas aí no canal sobre modelos agroflorestais. Agora, moçada, é importante que vocês entendam o seguinte: existem diversos procedimentos, diversas técnicas que podem ser adotadas, como a técnica ZAI, que está sendo adotada na Muralha Verde Africana, que está sendo desenvolvida para conter o avanço do deserto do Saara, e tantas outras técnicas de regeneração, de recuperação de áreas que estão em processo de desertificação. E nós temos que lutar pela questão da sustentabilidade ambiental para que nós possamos permitir a sobrevivência das futuras gerações que estarão vivendo nesse planeta nos próximos anos. Eu sou geógrafo, sou professor, sou ambientalista, não poderia ser diferente. Um geógrafo que não é ambientalista não é geógrafo. Eu bato na tecla, todo geógrafo tem que, por obrigação, ser ambientalista. E lutarmos pelo desenvolvimento sustentável e a conciliação da preservação ambiental com as necessidades da nossa civilização, dos recursos que são indispensáveis para a nossa sobrevivência. E o desenvolvimento sustentável também, ele cria um mecanismo de proteção às espécies da fauna e da flora que habitam o nosso planeta, que tem o mesmo direito à vida que nós possuímos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!